do joio, mas eles não entenderam. Mas nem por isso eles ficaram questionando porquê disso ou porquê daquilo. Eles esperaram um momento oportuno, o momento em que o Senhor estava na sua zona de conforto. Aqui a palavra está dizendo que Jesus estava em casa. E eles não questionaram o Senhor, eles simplesmente pediram a Ele que explicasse. Quando as coisas dão errado para a gente, muitas vezes a gente não sabe o que fazer, e ao invés de pedir ao Senhor que nos explique por que aquelas coisas estão vindo, pedir ao Senhor que nos explique como que nós podemos sair daquela situação, muitas vezes nós questionamos, dizemos que essas coisas só acontecem comigo, é sempre o pior no momento em que chega a minha vez, entendeu? Muitas vezes nós questionamos, mas aqui os discípulos eles nos dão uma lição muito importante. É preciso sim pedir a explicação ao Senhor com reverência. Isso mostra que eles tiveram reverência, porque eles pediram uma explicação ao Senhor no momento em que o Senhor estava numa zona de conforto. Eles não chegaram no meio de uma multidão, eles não chegaram em qualquer momento, eles esperaram que o Senhor estivesse numa zona de conforto para pedirem ao Senhor uma explicação sobre aquela parábola. Em nenhum momento eles questionaram se aquilo era assim mesmo ou se não era. Eles chegaram ao Senhor e pediram uma explicação. E o Senhor, com a calma que Jesus tinha para explicar as coisas, com a sabedoria que só Ele tem, Ele explicou que o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Na parábola do trigo e do joio está dito que um homem plantou no seu campo a boa semente. E aqui a gente já vê que tem algo novo, ainda que encoberto, embora seja uma explicação, sendo revelado. Muitas vezes a gente vê na Bíblia que o mundo jaz no maligno, o mundo morre no maligno. E as pessoas têm a impressão errada de que este mundo pertence ao maligno. Mas aqui nessa parábola está deixando bem claro que o mundo pertence ao Senhor. Porque quando a gente sobrepõe a parábola e a explicação, a gente vê que um homem plantou no seu campo a boa semente, e na explicação, quem planta a boa semente é o Filho do Homem, é o próprio Senhor Jesus que planta a boa semente. Se ele plantou a boa semente no seu campo, na explicação está dizendo que o campo é o mundo. Então o mundo pertence ao Senhor. Muitas vezes a gente ouve esse engano mesmo dentro das igrejas, numa roda de conversa, numa roda de amigos. E muitas vezes isso deixa a gente um pouco mais distante da realidade de Deus, um pouco mais distante daquilo que é importante para Deus. Porque se o mundo pertence a Deus, ainda que ele esteja morrendo no maligno, como você acha que Deus espera que nós tratemos este mundo? E quando eu falo deste mundo, eu falo as pessoas deste mundo. Com certeza Deus não quer que a gente olhe para as outras pessoas lá fora com indiferença, como se não fossem importantes, porque na verdade elas importam para Deus, tanto que a palavra de Deus diz que Deus se alegra quando morre um justo, mas quando é um injusto que morre, Deus se entristece, porque Deus se importa muito com cada alma, com cada pessoa. Amém? Como a gente estava lendo, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio
são os filhos do maligno. A Bíblia fala que o justo, ele vive pela fé. Os discípulos chegaram para o Senhor e pediram para Ele uma explicação, porque de alguma maneira eles estavam buscando algo que alguém que tem a explicação tem, que é o conhecimento, a sabedoria. E embora a sabedoria e o conhecimento sejam tratados na Bíblia como algo excelente, eles nem sequer se aproximam da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quando os discípulos pedem ao Senhor essa explicação, eles não só estão mostrando que o Senhor é maior do que eles, que o Senhor é maior do que todas as coisas que eles conhecem, mas eles estão mostrando o quanto o Senhor é importante, o quanto aquilo que o Senhor é, o que o Senhor pensa é importante para eles. Porque muitas vezes nós ouvimos uma certa palavra, ouvimos uma explicação a respeito de alguma coisa, ou às vezes nem ouvimos a explicação, só ouvimos a coisa. E a nossa mente, ela já tem o hábito de criar explicação para aquilo que é desconhecido, para aquilo que não entendemos. Eu acho que é assim, então, assim é. Mas os discípulos, eles não quiseram achar que era assim, embora quando a gente lê a parábola do trigo e do joio, a gente tira muitas conclusões. A gente chega a muitos lugares com a mente da gente, mas em nenhuma delas a gente chegaria sem a explicação do Senhor Jesus. A gente jamais alcançaria a profundidade que Ele coloca nessa explicação. De uma parábola aparentemente simples, o Senhor revela algo profundo, algo tremendo. E aqui continua dizendo, né? O inimigo que semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. O Senhor aqui, Ele revela quem é o nosso inimigo. O Senhor, nessa parábola aqui, Ele revela quem é o nosso inimigo, quem é que vem trazer intrigas no meio dos filhos do reino. Ele revela aqui que os joios são os filhos do maligno, e muitas vezes a gente não percebe isso. Mas quando a gente olha na parábola, fala que o inimigo plantou o joio no meio do campo, no meio da boa semente. Então, quando a gente olha para isso, se a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno, surge uma questão fácil de resolver. Onde está o joio? Quando as pessoas chegam pela primeira vez na igreja, e talvez até depois de um certo tempo, a gente acha que a igreja é um universo diferente. A gente acha que na igreja tudo é bom, tudo é agradável, tudo é perfeito, tudo é correto, tudo é como tem que ser segundo a vontade de Deus. Mas, segundo essa parábola, na igreja também tem joio. Porque o inimigo plantou o joio no meio da boa semente. E o lugar onde a boa semente se reúne é nas igrejas. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. O Senhor, Ele já deixa aqui uma condenação para o joio. Já deixa aqui uma explicação de como será o fim do joio. E aí eu me pergunto, se nós somos a boa semente,
se nós somos plantados no reino, se somos filhos do reino, somos a boa semente ela tem uma função, e a função da boa semente é dar bons frutos. Isso levanta uma questão terrível sobre nós. Será que nós temos dado o bom fruto? Será que algum de nós pode levantar as mãos e dizer: eu estou dando bons frutos? Em Isaías 53, diz que o Senhor foi levado como ovelha muda. Como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro, mas ele não abriu a sua boca. Mesmo quando eram arrancados pedaços de sua carne, mesmo quando eram cravadas suas mãos e suas pernas, ele não abriu a sua boca, porque ele sabia o que era importante para Deus. E para Deus não era importante que ele descesse daquela cruz, não era importante que as pessoas que o estavam castigando recebessem o castigo que mereciam. Para Deus era importante que ele fosse pregado naquela cruz, porque nós sabemos que Jesus veio para morrer pelos nossos pecados, que de uma forma injusta ele morreu, para que o castigo que estava sobre nós fosse perdoado. Quando nós olhamos isso e vemos que nós somos a boa semente, aí nós olhamos para nós mesmos, baseados nessa leitura, baseado nessa passagem de Isaías 53, e nos perguntamos: o que eu faço quando sou questionado? O que eu faço quando levantam falso testemunho contra mim? O que eu faço quando sou acusado injustamente de algo? Será que algum de nós pode dizer que fica calado? Ou a gente simplesmente prova que não estamos errados, que a culpa não é nossa, que está havendo uma injustiça sobre nossas vidas? Por que eu estou falando isso? Porque o Senhor nos chama de boa semente, e a boa semente foi plantada por Ele, e a boa semente, ela tem que imitar o bom fruto. Aqui está escrito: mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Essa é uma passagem triste e terrível, porque muitas vezes nós participamos de rodas de conversa lá fora e nós percebemos o quão isso é real na vida de muitas pessoas, e às vezes essas coisas vêm até para nos confrontar, para nos colocar contra a parede, para exigir de nós uma decisão pública de que somos cristãos no meio de pessoas que não concordam com a nossa fé. Às vezes nós sabemos que para essas pessoas existe condenação. Para essas pessoas existe um lugar que não é nada bom. Mas ainda assim a vontade do Senhor é que nós possamos dobrar os nossos joelhos e orar, para que o Espírito Santo possa alcançar o coração dessas pessoas e de alguma forma, por algum milagre, eles possam voltar atrás e reconhecerem a importância do Deus que nós servimos. A Bíblia diz que lançarão eles na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes.
Mas eu quero voltar um pouco atrás aqui, quando ele diz, assim como o joio é colhido e queimado no fogo. De onde é que o joio é colhido para ser queimado? O joio é colhido do mundo, ou seja, do reino, de parte do reino, porque este mundo não é o reino do Senhor, mas ele também é parte do reino de Deus. Porque se nós temos o entendimento de que o mundo pertence ao Senhor, então nós temos que ligar as coisas e compreender que o mundo é parte do reino de Deus. E se o mundo é parte do reino de Deus, então o mundo é importante para Deus. E nós devemos fazer aquilo que importa para Deus, que é buscar, lutar, guerrear por um mundo melhor, por um mundo em que o Senhor seja mais aceito, por um mundo em que os nossos desejos e todos os nossos sonhos estejam abaixo daquilo que é importante para Deus. Porque cada um de nós tem sonhos, tem desejos, busca conquistas, mas a gente tem que entender que a gente só pode buscar essas coisas até um determinado limite. Chega um ponto que a gente tem que descansar e esperar que o Senhor venha e faça segundo a vontade dEle. Quando esses discípulos pedem a explicação da parábola, eles estão reconhecendo que tudo aquilo que eles pensaram a respeito do que Jesus falou naquela multidão, tudo que eles pensaram, toda a explicação que eles chegaram, eles estão reconhecendo que ela não é perfeita diante da explicação que o Senhor pode dar a respeito daquilo. Na verdade, eles estão discorrendo que o Senhor pode ter uma explicação muito melhor do que a deles, muito melhor do que o que eles entenderam, porque toda vez que alguém te fala algo, para bom ou para mal, isso vai gerar um entendimento em você, e talvez esse entendimento não seja exatamente aquilo que a pessoa queria que você entendesse. Então esses discípulos, eles reconheceram ali que a explicação do Senhor era muito melhor do que o que eles tinham em mente. Aqui eles diz que, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Tem muitas pessoas, e eu creio que todos vocês, talvez os mais novos não, mas talvez sim, já ouviram pessoas dizendo que o inferno é aqui. Você acredita em inferno? Você acredita nisso? O inferno é aqui. Não tem esse negócio de vai para o inferno, não. A gente já está no inferno. Eu fico pensando que inferno bom, hein? Tem gente andando de carro, tem gente passeando na praia, tem gente viajando para lugares incríveis, e tem gente falando que o inferno é aqui. Mas aqui o Senhor fala que não, que as pessoas serão tiradas deste mundo e lançadas num lugar onde haverá pranto e ranger de dentes. Quantas vezes a gente já viu pessoas aqui chorando e rangendo os dentes de tanta dor? Se não for num leito de hospital, se não for uma pessoa que está acometida de uma doença muito grave, é muito mais fácil a gente ver um sorriso no rosto das pessoas do que lágrima nos olhos, e a pessoa ainda tem a cara de pau de dizer o inferno é aqui. Mas o Senhor, na sua justiça, Ele diz que as pessoas que serão lançadas neste lugar são as pessoas que cometem iniquidade, né? São as pessoas que causam escândalos. E aí a gente fica pensando, o trigo e o joio são duas plantas muito parecidas em si.
Talvez, se a pessoa não tiver um olho muito treinado, a pessoa vai olhar e vai falar que é tudo a mesma coisa, que é tudo a mesma planta, que não tem diferença nenhuma entre elas, porque realmente elas são muito parecidas. E nisso a gente vê a astúcia do inimigo. Ele plantou o joio no meio do trigo porque ele sabia que seria muito difícil diferenciar um do outro. Talvez só quando ele estivesse grande mesmo é que você poderia ter certeza. Porque eu creio que muitos de vocês aqui já ouviram uma pregação que fala sobre o joio crescer reto para cima e o trigo ele se curvar quando já está grande. Então as pessoas dizem, olha, o joio ele não se curva diante de nada. Os filhos do maligno, eles não se curvam diante de autoridade. Eles engrandecem ao eu, eles engrandecem a sua própria vontade. Eles colocam o que importa para eles como sendo o mais importante de todas as questões. Mas o joio, pelo contrário, ele se curva. E aí eles dizem que os filhos do reino, eles reconhecem a autoridade de Deus. E como reconhecimento pela autoridade de Deus, eles são instruídos a reconhecerem toda a autoridade como vindo de Deus. E quando eu falo de autoridade, eu falo de toda autoridade legalmente constituída. Porque talvez a pessoa falar, mas lá na minha área, lá a autoridade é o traficante. O traficante não é autoridade. Não tem legítima autoridade nisso. Porque aí a pessoa vai falar, vou obedecer o traficante. Não, o traficante não é autoridade. Autoridade é aquilo que foi constituído legalmente. É Deus que, como ele fala, é Deus que levanta e também faz deitar os reis. E assim é ainda nos dias de hoje. Ele levanta presidentes e tira presidentes do poder. Por isso é que nós, quando respeitamos a autoridade de Deus, também temos que respeitar as outras autoridades, porque se por um acaso nós dizemos, mas espera aí, quem está pensando que é? Ele não é Deus, não. Então nós já estamos tirando a autoridade que foi dada a ele por Deus. Quando nós vemos essa parábola do trigo e do joio, nós entendemos claramente que, assim como a função do trigo, a função da boa semente é dar um bom fruto, também os filhos do maligno, eles têm uma função, e a função deles não é dar frutos, mas sim impedir que a boa semente dê o bom fruto. Impedir que aquilo que é importante para Deus venha a acontecer. Às vezes nós caminhamos um caminho diante do primeiro amor, chegamos na igreja cheios do desejo de sermos impactados pelo Espírito Santo. Cada palavra, cada pregação é a mais importante do que a outra para nós. Cada momento que passamos na presença do Senhor faz o nosso coração arder com um amor que nós nunca sentimos. E aí nós decidimos sermos batizados segundo a palavra. E muitas vezes, depois que somos batizados, este amor vai esfriando. Isso vai sumindo no nosso coração. É como se aquela semente que foi plantada ali na boa terra, que estava predestinada a dar bons frutos, de repente ela começasse a minguar, começasse a perder a força. Mas nós temos que compreender uma coisa.
A árvore, ela não é conhecida pelas suas folhas. A árvore, ela não é conhecida pela sua força. A árvore, ela não é conhecida pelo seu tamanho. A palavra de Deus diz que a árvore, ela é conhecida pelos seus frutos. Quando nós continuamos diante das dificuldades, diante das incertezas, diante das dúvidas que vêm pelo caminho, os frutos são garantidos, porque nós temos que compreender que foi o Senhor que plantou a boa semente. E o mesmo Senhor que planta a boa semente, é Ele que rega, é Ele que aduba a terra. E é Ele que, quando a semente se torna uma árvore, ordena também os frutos. A nossa parte é só continuar crendo, continuar acreditando que o tempo do Senhor vai chegar. O tempo de frutificar vai chegar. Ainda que o joio esteja todo o tempo em contato contigo, todo o tempo caminhando ao seu lado, você tem que entender que não há nada que o joio possa fazer para que te impeça de frutificar. Às vezes nós não sabemos quando o Senhor está aguando. Nós não sabemos quando o Senhor está dando crescimento. Nós não sabemos quando aquilo que importa para Deus está acontecendo nas nossas vidas. Mas se nós olharmos ao redor, quando estamos na igreja, nos momentos de louvor, nós podemos ver que tem pessoas conversando, tem pessoas tirando a atenção de outras pessoas, tem pessoas que não estão se rendendo ao Senhor naquele momento, que estão mais preocupadas com o time que ganhou, que estão mais preocupadas com o dinheiro que não vai dar para pagar uma conta, que estão mais preocupadas com um problema com o filho em casa, que estão mais preocupadas com o trabalho. Mas é através do louvor que Deus dá o crescimento, é através do louvor que Deus joga água na semente. E eu sei que talvez a pessoa esteja até preocupada com alguma coisa legítima, com alguma coisa importante, mas nesses momentos a gente tem que parar e tem que entender que não é o que importa para a gente, é o que importa para Deus, que tem que ser seguido nestes momentos. Às vezes até durante essa palavra tem pessoas que estão se levantando o tempo todo, tirando a atenção das pessoas que estão ali querendo ouvir a palavra, porque sempre onde houver a boa semente também vai haver o joio. A palavra que nós lemos aqui fala que vai ser somente no tempo da colheita que será separado o joio do trigo. Enquanto houver mundo, enquanto houver pessoas, vai haver trigo e joio. Mas o joio, ele parece que compreende melhor a função dele do que os filhos do reino, porque o joio sabe que a função dele é impedir que a boa semente dê frutos. Mas a boa semente parece que se deixa levar facilmente pelas investidas do joio. Muitas vezes nós temos que nos questionar, e quando eu recebi essa palavra, eu me questionei a respeito das minhas atitudes, me questionei a respeito das horas que eu estou ali na porta, me questionei a respeito dos meus pensamentos. Será que realmente eu estou fazendo o que importa para Deus? Isso não se trata de trabalho, não se trata de ter um cargo na igreja, nem se trata de quem nós somos, mas se trata de quem nós somos na presença do Senhor, de quem nós somos para o Senhor, qual a mensagem que nós estamos passando para Deus com a nossa vida, qual a carta que nós estamos demonstrando para Deus com as nossas atitudes.
Não importa o que você faça na frente dos outros, porque Deus está te lendo o tempo todo. E a gente tem que questionar, tem que colocar um parágrafo e perguntar: o que é importante para mim? Será que para mim importa o que é importante para Deus? Será que para mim importa realmente o que Deus quer que seja importante? Porque muitas vezes nós colocamos realmente o que é importante para nós em primeiro lugar, e algumas vezes a gente coloca o que é importante para Deus em primeiro lugar. Muitas vezes nós não fazemos sacrifícios para fazer a vontade de Deus, mas às vezes nós fazemos sacrifícios para fazer a nossa vontade. A questão dessa parábola, ela vai muito além simplesmente do que é explicado aqui. Porque se a gente for explicado, a gente vai pensar, fala do mundo. Fala de um campo que é o mundo, onde o Senhor plantou a boa semente, que são os filhos do reino. Mas também fala ao nosso coração. Fala a cada um de nós como se fôssemos uma só pessoa e como se também fôssemos uma multidão. Porque quando nós compreendemos essa palavra, nós percebemos que em alguns momentos, infelizmente, nós também temos sido joio. Nós temos que refletir a respeito disso, lançar fora tudo aquilo que não é importante para Deus, buscar os nossos sonhos, os nossos ideais, sem que algo seja mudado, sem que aquilo que é o mais importante seja colocado no lugar mais importante. Nós sabemos que Jesus é o bom fruto. Ele plantou a boa semente. E para que a boa semente frutificasse, Ele morreu numa cruz. Quando nós somos desafiados, nós morremos um pouco? Ou nós mostramos para o mundo que nós estamos vivos? Que nós não estamos mortos? Nós respondemos à mesma altura. Se a boa semente tem que imitar o bom fruto, então a boa semente também tem que morrer um pouco diante das dificuldades, diante das crises, diante das afrontas. Paulo dizia que quando ele era afrontado pelos infiéis, ele também se mostrava infiel, para que dessa maneira ele pudesse ganhar alguns. Mas nós não temos aprendido isso. Quando somos afrontados, nós queremos mostrar que somos santos, que somos perfeitos, que estamos acima de alguém. E na verdade nós não somos melhores, nem estamos acima de ninguém. Se o Senhor não estiver no controle de nossas vidas, tudo aquilo que nós fazíamos e hoje nós consideramos como lixo, nós voltaremos a fazer pior, como diz a própria palavra. Às vezes nós precisamos abrir mão de nós mesmos, para que a vontade do Senhor possa tomar conta de nós, para que o Espírito Santo possa nos incendiar e fazer em nós aquilo que é importante para Deus. Porque eu posso até dizer que eu faço a boa obra, que eu combato o bom combate, mas eu posso dizer isso sendo sincero? É uma questão muito relevante. Não é importante para Deus o que você faz na presença dos homens. Você pode ajudar milhares de pessoas, mas quando você está sozinho, isso importa para Deus. Você faz isso para engrandecer a si mesmo ou para engrandecer a Deus? Você faz isso para que o eu seja elevado às alturas ou para que a boa semente se torne um bom fruto? Mesmo fazendo coisas boas, nós podemos ser maus, como a palavra diz.
homens maus dão bons presentes aos filhos. É preciso nós compreendermos claramente o que é importante para Deus. Amém? Eu recebi essa palavra e eu espero que vocês tenham recebido também. Gostaria que ficassem em pé neste momento. Nós vimos aqui que o mundo faz parte do reino, que a boa semente são os filhos do reino, que o joio são os filhos do maligno, que seremos desafiados todo o tempo. É fácil dizer que não cairemos, que não iremos por um caminho que seja duvidoso. Quando está tudo bem é muito fácil, mas nós temos que ter certeza que vão chegar momentos de afronta, vão chegar momentos em que pessoas vão se levantar contra a nossa fé, e não pessoas, qualquer pessoas despreparadas, porque os filhos do maligno, eles estão preparados. Eles estão preparados para provar que a tua fé não funciona, que aquele que você segue não é verdadeiro. Eles estão preparados para questionar você de maneiras que você nunca foi questionado. E é nestes momentos que você tem que esquecer tudo que você sabe. Porque, como eu disse, a própria Bíblia diz que sabedoria, conhecimento são coisas excelentes. Mas ela diz que o justo, ele vive pela fé, mesmo contra todas as afrontas, mesmo contra todas as dificuldades. Você tem que viver pela fé naquele que morreu e ressuscitou e continua vivo por você. Amém? Vamos orar um pouco. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por este momento. Te agradecemos pela palavra que o Senhor colocou à nossa disposição, meu Deus. E pedimos ao Senhor, Pai, que aperfeiçoe em nós, Pai, a fé, o desejo de continuar buscando a Tua presença, de continuar caminhando na Tua presença, Pai. Porque mais importante do que ser filho do reino é estar o tempo todo como filho do reino. Por isso, meu Pai, que quando vierem disputas, quando vierem dissensões, quando tiverem, Pai, se levantando contra nós, os filhos do mundo, que o Senhor possa, Pai, nos permitir morrer um pouco, porque ninguém pode contra aqueles que estão mortos. E nós queremos estar mortos para o mundo e vivos para Ti, Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor possa colocar cada dia mais em nossos corações aquilo que é importante para o Senhor, meu Pai. E que os nossos sonhos possam ser deixados de lado diante da vontade do Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Palavra abençoada. Diácono Marcos, ele passa uma tranquilidade na pregação, mas bate, né? Assim, Deus falou com cada um nessa noite, né? Tenho certeza que o meu coração ele falou ao coração de todos que estão aqui. Vai falar também com quem está em casa, então que vai assistir, vai estar assistindo agora, vai assistir depois. Que a palavra direto do trono do Senhor mesmo. Que Deus continue te abençoando, te capacitando, derramando graça e sabedoria sobre a sua vida, em nome de Jesus. Agora vamos passar para o momento do culto, que é dízimos e ofertas. Vou estar lendo no livro de Malaquias 3, versículo 10 em diante, que diz: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos. E se eu não lhes abrir a janela do céu, e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida, por causa de vocês repreenderei o devorador, para que não consuma o produto da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, a gente está aqui
A gente que está entre cristãos, né? Mas a gente sabe que dízimo é um mandamento do Senhor para que nós possamos devolver aquilo que pertence ao nosso Senhor Jesus. Ele nos dá 100% para que nós possamos devolver 10%, uma parte. Então Ele nos dá nosso emprego, Ele dá nossa saúde para que nós possamos levantar e trabalhar, guerrear, nos dá sabedoria para que possamos estudar, condições. E Ele só pede 10%, que é o mandamento. E a oferta é aquilo que Deus coloca no nosso coração. Aquilo que Deus, no nosso coração é grato a Deus. Quando a gente tem um coração grato, a gente vê, a gente reconhece o que Deus tem feito por nós, nossa família, nossa saúde. Então, a oferta é aquilo que Deus coloca no nosso coração, que nós venhamos receber um coração grato e obediente à palavra do Senhor. E vamos estar colocando de pé, vamos estar orando. Aquele que trouxe, aquele que não trouxe. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Deus, pela oportunidade que temos, Pai, de dizimar, ofertar na tua casa. Sabemos, ó Pai, que tudo pertence ao Senhor, e que se temos, ó Pai, para dizimar e ofertar, é porque o Senhor nos dá, Pai, o Senhor nos abençoa com nossos empregos, com nossos trabalhos, e que o Senhor continue nos abençoando, e nos dando, Pai, um coração grato, um coração obediente à tua palavra, e que venhamos, ó Pai, reconhecer, Pai, que tudo que tenhamos, ó Pai, é por Senhor, Pai. É que o Senhor, tudo que temos para a nossa família, nosso emprego, tudo, Pai, provém do Senhor. Nós te agradecemos por essa oportunidade. E aquele que não tem, Pai, que o Senhor venha abrir portas, dar condições para que possamos estar dizimando e ofertando na tua casa, Pai. Para que essa palavra chegue, para que o teu reino, Pai, seja nessa terra, Pai. Para que essa palavra chegue até outras nações, outras cidades e outras pessoas, para que possam ouvir, Pai. Para que a porta da igreja continue aberta, levando, sarando e curando pessoas. No nome de Jesus, amém. Traga com alegria. Deus abençoe em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E agora eu queria convidar o evangelista Ramon aqui para estar encerrando, dando a bênção apostólica para a gente. Em nome de Jesus. Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês, amém? Já foi um bocado de gente embora já, mas está na bênção. Vou fazer uma perguntinha aqui. Tem joio aí no meio aí? Tem joio, levanta a mão. Ah, não tem não. Então tem trigo, não tem? Tem trigo aí? Ah, glória a Deus. Ah, o Juninho até ficou na atividade ali, muito bom. É isso aí, gente. Essa palavra que o diácono Marcos trouxe é bênção e é a mais pura verdade. No meio de nós tem joio. Não só aí no dia a dia, mas dentro das igrejas também tem joio. E tem muito. E nós temos que peneirar e jogar esse joio lá na fornalha, lá, deixar esquemar lá no fogo do inferno, lá, meu irmão. Isso aí é só atraso de vida dentro da igreja. Amém? Eles têm tentado se infiltrar, eles já se infiltraram, né? Mas têm tentado tirar almas daqui, tirar almas da igreja, tirar almas ali do convívio, do cuidado do nosso pastor, que é o anjo do Senhor aqui na terra, né? Que é o pastor da igreja. Então a gente tem que ficar muito atento em relação a isso, porque de onde você menos espera, o joio aparece para poder tentar te manipular, tentar tirar o seu foco, que é único a Deus. Palavra abençoada, diácono Marcos. Deus continue usando grandemente sua vida, que Ele abençoe grandemente sua casa, sua família. Amém? É isso aí, meus irmãos. Então nós estamos aí finalizando aí mais um culto de homens. Quinta-feira, culto da vitória. O pessoal está com a campanha abençoada aí, com uma série de mensagens, não deixe de vir. No sábado agora tem Home Floor. Tem um evento aí da juventude aí, não percam também, que vai ser bênção, em nome de Jesus. No domingo aí às 10 horas tem um culto aí, o culto pastoral, né? 18 horas o culto de louvor e adoração. E na próxima terça-feira vamos estar reunidos aí de novo, mais uma vez. E detalhe, no próximo sábado, 20 agora, Home Floor.
Tem que rolar a língua pra falar esse negócio aí, né, Tchecnopai? No dia 27, não deixe de vir não, meus irmãos, é a nossa festa country aí. Nós vamos precisar aí do apoio aí e da mão forte de cada um dos varões aí para poder fazer o antes, o durante e o depois, né? O pós-festa, né? Que é ali a equipe de apoio, de montagem. Durante ali a gente está fazendo aquela segurança do evento, da igreja, né? E o pós aí, a mão forte, o novo braço forte, a mão amiga aí, para poder estar desmontando aí e deixando a igreja aí em condições de estar recebendo o culto aí no domingo. Amém? Então vamos nos organizar aí. Eu tô tentando, acho que não vou conseguir não, porque nos próximos sábados, dia 27, eu tô trabalhando de dia, tô trabalhando de noite. O bicho tá pegando, mas tá na bênção. Deus tá no controle, tá dando força, tá dando livramento, discernimento, tá dando sabedoria, tá abrindo as portas, então a gente tem que aproveitar as bênçãos que estão sendo derramadas sobre as nossas vidas, né? A gente não pode murmurar e nem reclamar. O cansaço vem, mas nada melhor do que uma noite de sono muito bem dormida para reforçar, renovar as forças e restaurar as energias e no dia seguinte tá pronto para a próxima de novo. Amém? Então é isso aí. O dia em agosto aí tem o aniversário da igreja, né? 12 anos. O pastor marcou data lá ainda não, né? Que na vista tem data? Nem lembro se tem. Mas é isso aí. Amém, meus irmãos? Então vamos nos colocar de pé, vamos embora para os nossos lares, vamos finalizar mais um culto de homens. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, mais uma vez, meu Pai, estamos aqui diante de Ti para agradecer pela rica oportunidade que o Senhor nos deu, nos concedeu de estarmos aqui reunidos nessa noite, meu Deus, para participar desse culto de homens, meu Pai. Ter ouvido e recebido essa palavra abençoada que foi ministrada através da vida do diácono Marcos, meu Pai. Palavra essa que tenho certeza que tocou grandemente na vida de cada um de nós. Que o Senhor nos permita, meu Pai, nos policiar, ficarmos atentos, meu Pai, ao joio que vem se aproximando de cada um de nós para tentar tirarmos, meu Pai, do foco que é o Senhor, meu Pai. Que o Senhor nos conceda força, nos conceda livramento, discernimento, sabedoria, mansidão, tranquilidade, meu Pai, para podermos estarmos ultrapassando os obstáculos, as barreiras que são colocadas em nossas vidas, meu Pai. Obrigado pela rica oportunidade, que o Senhor abençoe grandemente a vida de cada um que está aqui, meu Pai. Nos permita retornar para os nossos lares em paz e segurança, que cada um venha ter uma noite abençoada e tranquila, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. E que, se for da Tua vontade, cada um possa estar de pé amanhã para viver mais um dia diante da Tua graça e Tua misericórdia, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E de paz, meu Deus, em nome de Jesus.